Se tem uma coisa que o ser humano ama é viagem no tempo, seja pro passado ou pro futuro. Cara, a gente sempre fica teorizando muito, imaginando o que a gente faria se pudéssemos viajar no tempo. E a gente pensa muita coisa errada, né, cara? Tem vários filmes e séries que abordam esse tema, como por exemplo Dark, Doctor Who, que é minha série predileta de todas, De Volta pro Futuro e também Interstellar. Nossa, todos esses são ótimos, né? Mas e se eu falasse pra vocês que a gente já conhece uma forma de viajar pro futuro? E se eu falasse também que um viajante do tempo já voltou pro... Bom, hoje a gente vai falar de John Titor, o primeiro viajante do tempo na internet. Como vocês já podem ver até pelo tempo do vídeo, que é algo mais longo, né, cara? Com certeza me deu muito trabalho. Então, por favor, se tu é meu inscrito aqui recorrente e tal, dá uma chance, por favor, mesmo pra esse vídeo. Porque eu tô pensando em todo mês trazer um vídeo assim mais trabalhado e longo aqui pro canal, sabe? Então o apoio de vocês vai ser muito bem-vindo. Enfim, John Titor. Ele foi supostamente o primeiro viajante do tempo da internet, como eu já disse. E no futuro de onde ele diz que veio, ele morava com a família em uma base militar em Tampa, no estado americano da Flórida. E pra começar contando essa história, a gente precisa voltar pro ano de 2000. Isso que a gente nem viaja no tempo, hein? Mais precisamente em 2 de novembro de 2000, um usuário chamado Time Travel Zero, ou seja, traduzindo Viagem no Tempo Zero, pela primeira vez ele fez uma publicação no fórum Instituto Time Travel, que era como se fosse naquela época uma rede social onde o pessoal se comunicava, sabe? Nesse caso aí sobre viagem no tempo. Só que nada demais, ele tava só discutindo ali sobre viagem no tempo, assim como todos os outros usuários, né? Todo mundo fazia isso lá. E após essa breve passagem dele nesse fórum aí, ele foi para um novo fórum chamado Art Bell, e ele mudou esse nick aí de Time Travel Zero e adotou definitivamente o nome John Titor. E foi lá, gente, que ele fez história, mano. Logo, nosso querido suposto viajante no tempo, ele não se conteve e resolveu finalmente se abrir para todos. Ele foi o primeiro usuário desse fórum aí a descrever uma máquina do tempo em detalhes. Com palavras dele agora, uma unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária alimentada por duas singularidades duplamente positivas girando no topo, produzindo assim uma senoide tripla deslocada padrão. Meu Deus, cara, eu juro, velho, se essa aí fosse a resolução do enigma de como viajar no tempo, mesmo assim eu não conseguiria. E então ele listou as 6 principais partes de uma máquina no tempo, e com certeza não vou descrever um por um, até porque é armazenamento magnético para microcircularidade duplas, mano. É, gente, eu não tô apto pra ensinar física pra vocês, não, e com certeza não vou fingir que tô, não, mas... Pera, tu acha um relógio de Césio? Mano, que diabos é isso? Será que não pode ser um relógio normal? E não, o relógio de Césio é o tipo de relógio mais preciso que existe. Ele também é conhecido como relógio atômico. Eles usam um padrão ressonante de frequência como contador, ou seja, é um medidor de tempo que funciona baseado em propriedades de átomo. E o que isso significa? Boa pergunta, mano, algum dia alguém te explica. E no final, pra terminar de montar essa máquina aí, é preciso também de 3 computadores. E como tu deve imaginar, sim, ela é enorme. Dá uma olhada de como ficou esse exemplo aqui da máquina do tempo do John Titor. Esse aí é o esquema do mecanismo que ele usou pra suposta viagem dimensional dele. Ele chegou a postar várias fotos do manual dessa máquina aí. Só que isso que vocês estão vendo foi o mais detalhado possível. E todo esse equipamento aí, por incrível que pareça, foi instalado em um Chevrolet Camaro 1967. Pois é, eu acho que a gente entendeu a referência de Volta pro Futuro, né? E antes da gente ir pras previsões dele e também o que aconteceu com o senhor John Titor, o que acontece quando ele de fato viaja no tempo? Tipo, o que ele vê, o que ele sente naquele carro lá? Bom, ele relatou que quando ele entra no carro e inicia todo o processo de viagem no tempo, tem um grande alarme sonoro e uma pequena luz vai começar com uma contagem regressiva. Então tu vai sentir um puxão tipo uma montanha russa e o carro iria começar a acelerar à medida em que a luz se inclina em torno dele. É um negócio bem de Volta pro Futuro mesmo, né? E ele também disse que ele usa um óculos específico nesses processos aí, porque também tem uma explosão de luz ultravioleta, mano. E agora a parte que eu acho mais da hora de todas. E se a gente olhar com calma todas as postagens do John Titor, quer dizer, algumas, né? Porque seria meio que impossível ver todas, porque eu pelo menos encontrei 8 páginas dele conversando com o pessoal lá no fórum. Aí talvez se eu ficasse destrinchando tudo e tal, poderia não ficar tão divertido, sabe? Mas pra mim conseguir ver o que aconteceu naquele fórum, tipo, quando ele começou a postar pela primeira vez, mano, lá em 2001, isso é muito legal, cara. Eu usei o site Wayback Machine, que como quem acompanha aqui o canal já sabe, é um site que basicamente mostra o passado de outro site. É só tu botar o link lá e vai aparecer mais ou menos assim, as datas que são salvas. E pra minha surpresa, só tinha uma data salva nesse site aí, e a data é essa aqui, 13 de julho de 2001. E essa aqui é a primeira publicação dele lá no fórum. Saudações, sou um viajante do tempo, vindo do ano de 2036. Estou voltando pra casa depois de adquirir um sistema de computador IBM 5100 do ano de 1975. A minha máquina do tempo é uma unidade de deslocamento de massa estacionária fabricada pela General Electric. A unidade é alimentada por duas singularidades duplas positivas de rotação superior que produzem uma sinusoide tripler padrão em offset. É aquela loucura que eu falei lá no início, sabe? Terei o maior prazer em postar fotos do aparelho. E ele realmente
realmente fez isso. E como a gente pode ver no total, pelo menos pelo Wayback Machine, parece que ele teve 96 postagens nesse fórum aí. Foi bastante, né? E o primeiro usuário de todos a responder ele foi o Mike Kling. E olha, dá pra dizer que ele foi bem receptivo com essa ideia aí. Olá, como você bem sabe, tenho certeza que as pessoas podem postar qualquer coisa aqui, seja ou não verdade. Que prova você tem de que viajou no tempo? Fique tranquilo, pois eu quero acreditar em você. Mas por que eu deveria acreditar? Obrigado de qualquer forma, falou o cara. E a gente descendo mais um pouco, dá pra gente ver mais uma pergunta que é muito interessante. Se a missão dele era em 1975, por que ele estaria em 2001? E foi exatamente isso que o Kevin Spooner perguntou. Mais uma vez, cara, eu fico bastante surpreso com a educação de todo mundo, porque todos ali estão realmente dispostos a entender tudo e querem verdadeiramente que isso seja verdade. 99% das pessoas, elas respondem com textinhos e tudo bem escrito, sabe? Coisa que hoje em dia seria muito raridade. Iriam escrever tipo, ah, viajante do tempo, cai fora, mano. Mas o John Titor, ele respondeu o motivo dele estar em 2001, mesmo a missão dele sendo muitos anos antes. Meu voo inicial, ou seja, a primeira viagem do tempo foi de 2036 a 1975, 61 anos pro passado. Eu então fui de 1975 ao ano de 2000, 25 anos pro futuro. Uma das duas janelas favoráveis se abrirá e eu retornarei ao ano de 2036, 35 anos pro futuro. Eu estou aqui agora por motivos pessoais, a página da web não é minha. Além disso, percebo que não há como alguém acreditar em mim com certeza absoluta, então espero pelo menos estar divertindo vocês. Você pode estar interessado em saber que mesmo em 2036, há um grande número de pessoas que não acreditam em viagem no tempo. Tem certeza de que o mundo não é redondo? E mano, esse final aí, tem certeza de que o mundo não é redondo? Ainda mais antes, seguido de um ponto. Cara, abre tantas interpretações que sinceramente me quebra no meio. Porque hoje em dia, mano, tudo bem que no passado muito mais, só que hoje em dia tá tendo muita coisa em relação à Terra plana, sabe? E isso me faz pensar, tipo, será, mano, que ele tentou prever isso aí? Será que isso aí foi uma previsão não sendo uma previsão? E é claro que se tu tá na frente de um viajante do tempo, tu vai tentar conseguir alguma coisa, né? John, você pode me passar os números da loteria de 2036? Estou pronto para me aposentar nessa época, se ainda estiver vivo, obrigado. Cara, esse comentário aí foi muito genial. Tipo, tava todo mundo num debate enorme e do nada vem uma pessoa pedindo um número de loteria lá de 2036, não é nem de agora, tá ligado? Muito bom mesmo, mano. Mas entretanto, mesmo eu falando que muita gente foi bem receptiva com ele, nem tudo foi um mar de rosas também. Uma pessoa chamada Mike, o sobrenome que eu nunca vou pronunciar, ele talvez falou de um jeito agressivo e fez algumas perguntas que, bom, vocês vão ver, olha só. E ele começou com desdém também. Ah, outro viajante no tempo. E depois, John, responde algumas perguntas que qualquer pessoa do futuro deveria saber, ou pelo menos ter acesso fácil. Primeira pergunta, qual foi a contagem de mortes final no recente terremoto da Índia? A segunda pergunta, eu confesso que eu não entendi muito bem, porque é sobre TI, algo bem nichado, ou é alguma gíria daquela época, que na tradução ficou tipo, o que é a invenção do gengibre, TI? Eu não sei, cara, mas a terceira pergunta dele, quem ganha a Copa Stanley de hockey esse ano? E na minha visão, já primeiramente, antes do John Titor responder, eu não acho que nenhum viajante do tempo tem que saber a resposta pra essas três perguntas, não. Por exemplo, cara, se eu viajasse lá pra 2005, que até que é bem pertinho pra gente, né, eu não saberia nada que aconteceu em 2005, e com certeza aconteceu muita coisa mesmo. Data esportiva de quem ganhou, quem perdeu, mano, tô fora, não sei. Eu não sei nem do meu time do coração, que é o Grêmio, mas o Titor, ele deu uma ótima resposta. Na verdade, uma muito digna de um viajante no tempo. Posso apreciar seu ceticismo, mas devo admitir que estou confuso com sua escolha de perguntas. Não consigo entender por que se espera que um viajante do tempo conheça os detalhes que você pergunta. Agora, algum de vocês conhece os detalhes da primeira semana de fevereiro de 1970? Por falar nisso, você poderia me dizer de cabeça se choveu em Atlanta na semana passada? Um almanaque esportivo é um equipamento obrigatório esperado para todas as máquinas do tempo? Simplesmente esplêndido, mano. E pra quem não sabe o que é um almanaque esportivo, é um livro com todos os resultados das partidas, sabe? Resultado de campeonato e tal. E ele continuou, pelo menos não fez a pergunta padrão. Quais ações devo comprar? Interessante que ninguém pergunta quais ações vender. Tenho certeza que as minhas respostas serão bastante satisfatórias, mas você deve saber que não quero sua fé inabalável. Nem acho que você poderia dá-la tão facilmente se um viajante do tempo, entre aspas, fosse capaz de responder essas perguntas. Na verdade, por esse meio, é impossível provar que sou viajante do tempo. Portanto, é impossível acreditar. Na verdade, eu dependo muito disso. Então não tem que me preocupar em ser pego por seus amigáveis policiais. O que você acha que eles fariam com duas microsingularidades? Então ele respondeu as perguntas. 1. Eu não faço ideia. 2. Parece uma espécie de scooter motorizada. O que você acha que é isso? 3. Eu conheço esse, mas eu acho que seria injusto e imoral alguém ganhar uma aposta com base em algo que eu disse a eles. Na minha visão, cara, essas respostas aí fazem muito sentido. Como eu disse, se eu voltasse pra 2005 e falasse que eu sou um viajante do tempo, o máximo que eu poderia falar são informações tipo fixas, sabe? Acontecimentos que marcaram mesmo e que marcam as pessoas que estudam até hoje. Eu acho que vocês estão ligados no que eu tô falando, né? Até o presente aqui. Continuando, o Titor ele também fez algumas previsões e é claro que eu acho muito válido citar algumas aqui, até porque a parte mais da hora de um viajante no tempo são as previsões
dele, né? Então vamos começar por 2036, porque ele falou um pouquinho do ano dele. Depois de uma grande guerra em 2036, as pessoas passaram a viver mais em comunidade, sabe? Tipo, não existem cidades muito populosas. A comida é produzida, vendida e consumida localmente. E também teve uma redução enorme em comida industrializada. Adeus, miojinho. E com as palavras dele, a vida é muito mais rural no futuro, mas a tecnologia mais alta é usada para se comunicar e viajar. As pessoas criam muito da sua própria comida e fazem mais trabalhos agrícolas. Sim, comparado com agora, trabalhamos longas horas. Depois da guerra, meu pai ganhava vida vendendo laranjas para cima e para baixo, na costa oeste da Flórida. Meu amigo mais próximo queria cavalos e outro trabalha para uma empresa que mantém nós com a internet sem fio. O Taito, ele também falou um pouquinho sobre telefones, que é bem da hora. Sim, nós temos telefone, mas o serviço é pela web. A maior parte da geração da energia é localizada. Espanta-me quanta energia é desperdiçada agora. Sim, energia solar é muito grande. Acredita-se que um gerador de singularidade também possa ser usado, mas a maioria das pessoas é contra. E eu acredito que gerador de singularidade seja algo tipo gerar energia com buraco negro, talvez, sabe? Eu acho que é bem fácil de ser contra isso aí, né? É perigoso, mano. E ele fez algumas citações também sobre as religiões no ano de 2036. Ele disse que no tempo dele, as religiões são muito mais aceitas e as pessoas acreditam muito mais nelas também. A religião é muito mais pessoal do que agora. Não há religiões enormes e centralizadas e as pessoas falam abertamente sobre suas